Olá pessoal, vamos falar um pouco do ecossistema de serviços financeiros. Na realidade, num ecossistema você tem vários agentes, né? Você tem várias partes interagindo entre si, produzindo um resultado que é maior do que a soma das partes. Essa interação tende a gerar um resultado relevante e positivo. E dentro do sistema de serviços financeiros, né, do ecossistema de serviços financeiros, a gente tem vários agentes. Você tem agentes que provêm os serviços, vocês têm agentes que consomem os serviços, tem agentes que provêm serviços de apoio, que estão por baixo, provendo a infraestrutura. E você tem um agente especial que merece ser conhecido, ser melhor compreendido, etc., o seu papel, o seu desempenho, que é o regulador. O regulador, no nosso caso aqui, é o Banco Central do Brasil, que ao longo do tempo tem demonstrado uma capacidade enorme de ir muito além da própria regulação, ou seja, de estabelecer as regras de funcionamento desse sistema, as regras que regem, né, a integração, a interação, a ação de quem pode participar, como deve fazer, como não deve fazer. E, portanto, alguém que olha para trás. O regulador, de uma maneira geral, o próprio Banco Central, de certo modo, humildemente, fala que ele não é inovador. Mas como não ser inovador se você vê tantas coisas sendo criadas pelo Banco Central ou promovidas pelo Banco Central, na medida em que a regulação promove, né, cria um quadro, cria uma moldura favorável a inovação dos vários agentes. Então é um processo que se reforça, é um processo que se alimenta, né, onde você tem um regulador visionário, um regulador que traz o futuro para o presente, que desenvolve um quadro regulatório e que ajuda e que estimula a criatividade, a inovação, a melhoria, a competição, o crescimento, a inclusão financeira, ou seja, vários elementos importantes e desejáveis para que esse segmento, para que esse mercado funcione de uma maneira saudável, né? A gente tem destaques que merecem ser olhados nesses últimos anos e na ação atual que aponta também ainda para o futuro. Temos algo que é muito bem sucedido, que é o PIX, que é o sistema de pagamentos instantâneos, né, que o Banco Central desenvolveu para esse mercado. E que ele, quando estava estudando e vendo as alternativas no exterior e trazendo e adaptando isso para a realidade brasileira, até chegou a propor que isso fosse desenvolvido pelos agentes tradicionais desse mercado, que não demonstraram grande interesse na época, ou enfim, não deram talvez a devida atenção. Mas essa é uma história complicada, porque a gente sabe os detalhes, mas que merece ser visto pelo lado positivo. O Banco Central não ficou abatido por conta disso, né? Não ficou limitado por conta disso, e ele próprio tomou um papel de protagonista, de promovedor, e não sozinho, mas junto com os agentes de mercado, mas com um estímulo regulatório forte e um estímulo de gestão forte, e que levou ao PIX a ser o sucesso que já é e que promete ainda muita coisa pela frente. Porque ele tem uma agenda bastante propositiva, bastante avançada e que vai abranger outras necessidades do mercado. Aliás, esse é um aspecto importante que a gente também merece elogiar no nosso regulador. Uma preocupação muito grande em entender as necessidades do mercado. E ao entender essas necessidades, principalmente o mercado, em sua última instância, nos consumidores desse serviço, sejam pessoas, sejam empresas, enfim, e também os provedores desse serviço, para ver a melhor forma de integrar, desenvolver e fazer isso se viabilizar. Mas além do PIX, a gente tem também o Open Finance, que está em pleno desenvolvimento e que é outra coisa. Na realidade, é outra experiência, é outra dimensão e que ainda vai atingir todo o seu potencial. A gente está numa fase bastante inicial. A gente tem o Drex também, que é a moeda, digamos, digital, real digital e com todo um potencial. A gente tem ainda as ações voltadas para a economia tokenizada, que é a fragmentação de ativos financeiros, a identificação parcial, quebrada de partes desse ativo financeiro para serem negociados. Enfim, é uma agenda bastante
alentada de desenvolvimento, de inovação, e que promove o mercado, e que promove a integração. Então, merece dar os parabéns para o nosso Banco Central. Nós somos privilegiados de ter um agente público de tal qualidade no nosso país.